Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aula de saúde e segurança do trabalho, né? Muito importante. Na aula passada, nós vimos a teoria do fogo, né? O tetraedro, não pode esquecer do tetraedro, que são quem? Quais os componentes do fogo? Para existir o fogo: combustível, o comburente, que é o oxigênio, não é verdade? A energia, ou seja, o calor necessário para iniciar, e a reação química, que é a reação de combustão. Por isso que é o tetraedro do fogo. Hoje nós vamos ver, pessoal, as classes de incêndio e os métodos de extinção. Quais os tipos de fogo que existem, não é verdade? Por exemplo, classificação dos incêndios, classes de fogo que existem. Nós temos os combustíveis, pessoal, combustíveis sólidos, né? Vamos pôr aqui uma caneta e vamos pôr aqui a coloração vermelha. Nós temos aqui, gente, os combustíveis sólidos, líquidos e gasosos. Cada um, né, a sua natureza, ela vai queimar de forma diferente. Olha que interessante. Sólidos queimam de uma forma, os líquidos de outra forma e os gases de outra forma. Muito importante nós identificarmos o tipo de combustível, né, que nós temos. Vamos lá. Existe, por exemplo, 5 classes de combustíveis. A classe A, que é a classe dos sólidos, a classe B, dos líquidos e gases, a classe C, que é dos materiais elétricos, ou seja, materiais energizados, que é o caso de tomadas, painéis de energia, etc. Os metais pirofóricos, ou seja, pessoal, existem alguns metais, por exemplo, como alumínio em pó, como sódio, né? Magnésio, cálcio, metálico, que eles pegam fogo, então eles são classificados na classe D. E essa nova classe que surgiu agora, que é a classe K, que está relacionada com óleos e gorduras, geralmente aqueles grandes incêndios em coifas de restaurantes enormes, não é verdade, pessoal? Onde nós temos grande quantidade de óleo e de gordura. A classe de incêndio é diferente. Você viu que eu coloquei até ele diferente aqui, né, escrito lá, o classe minúsculo, para destacar a diferença entre eles. Vamos lá. O A, sólidos. B, líquidos e gases. C, materiais energizados. D, pirofóricos, não é verdade? Nós temos aí, por exemplo, extintores de incêndio, depois a gente vai ver, de classe A, classe B, classe C, classe D e classe K, tá bom? E podemos até ter uma união dessas classes num único extintor. Vamos ver. Dessa forma, vamos ver. Vamos identificar muito bem aquele fogo que acontece em madeiras, fardos de algodão, etc., ou seja, materiais sólidos, né? Como que acontece esse fogo? Ou seja, pessoal, a madeira, quando queima, ela queima na superfície. Dentro dela não tem fogo, então ela vai queimando por superfície e em profundidade. Então ela queima a partir daqui e vai penetrando até consumir todo o sólido, não é verdade? Então olha que interessante, uma das características da classe A, que é os sólidos, queimam em superfície e em profundidade, beleza? Madeira. A classe B, que são principalmente os líquidos inflamáveis, líquidos. Você tem, por exemplo, um tanque de gasolina, um tanque de diesel, um tanque de tinta, por exemplo. Se pegar fogo em cima, ele só vai queimar na superfície, ou seja, ele queima na superfície e a parte de baixo aí não queima. Ele vai queimando, produzindo os produtos da combustão lá,
e vai abaixando, entendeu? Então, uma das propriedades importantes da classe B é queimar apenas em superfície, que é o caso dos líquidos inflamáveis. A classe C, os gases em materiais elétricos, né? São incêndios em materiais elétricos, motores elétricos, computadores. Quando você tem esse tipo de incêndio, você classifica ele como um incêndio de classe C, não é verdade? Muito importante você saber o tipo de classe para você saber o método de distinção. Beleza? Como nós vamos ver. A classe D são incêndios especiais. Geralmente, aqui, ó, você vê aqui, nós temos sólidos aqui, olha. Temos sólidos aqui dentro desse tambor, tá vendo? E ele pega fogo facilmente, tá ok? Quem são assim, alguns? Magnésio, fósforo, sódio, chumbo, ferro, não pôs aqui o alumínio, titânio, são elementos pirofóricos, fogo, fóricos, muito especiais para ter o consenso de prevenção. Esses materiais, são classificados na classe D e tem que ter um meio de extinção diferente. Beleza? Matéria classe D. E a classe K, que é utilizada em cozinhas industriais, restaurantes, né, em ambientes onde utilize muito o quê? Óleos e gorduras inflamáveis. Geralmente o extintor dele, olha aqui, olha, eles atende a norma, eles são fabricados em aço inox com capacidade de 6 litros e atende uma norma internacional. O agente químico que está lá dentro é uma substância chamada de acetato de potássio. Olha que interessante. Quando você joga esse acetato de potássio num tipo de incêndio que tem gordura, esse acetato vai reagir com a gordura e produzir sabão e vai eliminar o combustível, que é a gordura. Então o incêndio cessa, tá bom? Muito importante saber que a classe K é para grandes áreas onde tem grandes quantidades de óleo e gordura. Aos tipos de extintores, então, nós temos A, B, C, D e K. Eu falei para vocês que tem extintores que podem acoplar. Por exemplo, no Instituto, se você ver, tem alguns extintores que são ABC. Ele serve tanto para incêndio classe A, classe B, classe C. Tá certo? Olha que interessante, né? Métodos de extinção, vamos lá. A gente conhece o triângulo do fogo, não conhece? Conhecemos o triângulo do fogo, onde nós temos aqui o material, temos o comburente, né, o combustível, o comburente e a energia. E está acontecendo uma reação química. Se eu eliminar a energia, por exemplo, que é aquele calor que está lá, esse fogo vai cessar por resfriamento. Agora, se eu tirar o oxigênio, olha, se eu eliminar um desses 3 componentes aí do fogo, acaba a reação química. Então, se eu eliminar o oxigênio, o processo foi por abafamento. Se eu tirar o combustível, foi por isolamento. Então, nós temos rompimento do triângulo do fogo através do resfriamento, eliminando o calor, por abafamento, ou seja, tirando o gás oxigênio, não é verdade? Você elimina o fogo. Ou isolamento, você tirando o material combustível. Os métodos de extinção são diversos, não é verdade? Porque leva em consideração essa teoria do fogo e para extingui-lo basta nós eliminarmos ou o combustível ou o comburente, não é verdade? O combustível, o comburente e o calor reagindo em cadeia. Então, para a gente extinguir, nós concluímos que só existe quando estão para o fogo, só existe quando esses 3 estão presentes. Mas se você retirar, você extingue o fogo.
Vamos dar exemplo, resfriamento. Olha que interessante aqui do lado. Está vendo que o bombeiro não está jogando no fogo direto, ele está jogando no combustível, que é o material. Então você está resfriando aqui, a temperatura vai diminuir e esse fogo vai diminuir. Então olha bem, o método de extinção de fogo por resfriamento consiste na diminuição da temperatura e diminuição do calor. O objetivo é fazer com que o combustível não gere mais gases e vapores e finalmente se apague. Isso é resfriamento. O abafamento, olha lá pessoal, está vendo aqui que interessante, está pegando fogo. Está pegando fogo porque aqui tem o quê? Tem o gás oxigênio, não tem? Não tem o gás oxigênio aqui? Aqui, por exemplo, vou fazer com a caneta aqui que é melhor, deixa eu ver. Aqui então, aqui nós temos presentes aqui, vamos ver se eu consigo, aqui eu tenho o O2, que é o comburente. Olha o que vai acontecer aqui, ele vai tapar isso aqui e o fogo vai acabar, não é verdade? Então, muito bem, se a gente, por abafamento, o método de extinção por abafamento consiste em impedir que o comburente, que é o oxigênio, permaneça em contato com o combustível, e aí você elimina o fogo. Muito importante você saber essa relação aqui, olha. Quando nós temos uma quantidade de oxigênio, de ar atmosférico inferior a 16%, a combustão deixará de existir. Olha que interessante. Por quê, pessoal? É muito importante nós identificarmos que o ar atmosférico, né? O ar atmosférico, esse ar que você respira aí, né? O ar atmosférico, pessoal, e eu acho que você já deve ter aprendido, ele tem 78% de nitrogênio do gás N2, ele tem 21% de O2 e ele tem 1% de outros gases, tá bom? Outros gases aí. Então, olha que interessante, tá certo? Então, muito importante, quando essa quantidade de ar atmosférico tiver na proporção de 16%, ou seja, não chegar a 100% como é aqui, a combustão vai deixar de existir. Para combater incêndios por abafamento, pode ser usados mais diversos materiais. Por exemplo, quando você tem um incêndio lá numa área da roça, por exemplo, você pode jogar terra, não é? Que você abafa, você tira o contato do combustível com o oxigênio e aí cessa o fogo. Por isolamento é fácil, pessoal, entender. Ou seja, aqui, ó, tá vendo o acero aqui, olha, o acero, o que eu fiz aqui? A queimada deu até aqui, mas esse aqui eu isolei essa área aqui desta área daqui. Então, aqui no meio, por exemplo, o fogo não passa. Então, você isolou. Então, o método de extinção do fogo por isolamento. Isso acontece muito nas roças agora, principalmente na a época que nós estamos agora, que é uma época de seca. Os fazendeiros fazem esses que são chamados aceiros, tá ok? Você faz esse aceiro aqui, que é a separação, ou seja, você retira aquele material combustível. Olha aqui um exemplo, tá vendo livros? Tá vendo o livro? Eu estou tirando, o vídeo está pegando fogo, eu estou tirando os livros, né? Se eu estou tirando o combustível, eu estou usando a técnica de extinção de quê, pessoal? Isolamento. Muito importante nós sabermos como eliminar o fogo, tá bom? Isso é importante para mim, você na sua casa também. A extinção química já é utilizando substâncias químicas, né? Para poder o quê, pessoal? Para poder reagir com aquele material, né? E fazer com que o fogo se extingua. O processo de extinção visa pegar um agente químico muito importante, um agente químico específico, com a mistura que está pegando fogo, os vapores liberados, a fim de tornar a mistura não inflamável. Então, logo, esse método não atua diretamente no elemento fogo, e sim na reação química. Olha que interessante.
extinção química, na realidade, ele usa um agente químico que mistura com específico, mistura inflamável, né? A fim de tornar que a mistura não inflamável não continue a sua reação química. Aí você tem um método de extinção química, muito importante também. Beleza? Olha aí que bonito, uso de extintores, não é verdade, pessoal? Um abraço, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, uma boa madrugada para todos aí. Até mais, pessoal.